Se eu sou o Gabigol, cara, eu me sentiria constrangido em ver o meu clube postando isso. E me sentiria mais constrangido ainda em pensar em repostar, cara. Cara, na boa, o Zico é uma marca do Flamengo. É uma marca do Flamengo. Você não pode se comparar ao Zico. O Zico é uma marca do futebol mundial. O Zico é... Não, mas no Flamengo ainda. Ô, Sheik, deixa eu falar. O Gabigol, na minha opinião, ele entrou pra história do Flamengo. Ele tá na história. Inclusive, os caras ficaram bravos comigo, que eu falei que se eu montasse o Flamengo, o meu Flamengo, que eu vi de todos os tempos, o meu centroavante seria o Gabigol. Apesar do Adriano, que nasceu lá, mas no Flamengo, eu vi o Nunes jogou muita bola, mas eu acho que o que o Gabigol fez no Flamengo é muito forte. É um jogador carismático, joga pra caramba e tal. Mas o que ferra ele é outra coisa, cara. Essa arrogância, esse ego dele, essa vaidade. Cara, não pode fazer isso com o Zico. E não adianta vir com esse papinho furado. Ai, não fiz nada. Não interessa. O Zico é uma entidade do futebol mundial. O Zico está pro Flamengo, o que o Pelé está pro Santos. Concordo. Tá bom? O Zico é categoria gênio. Como diria o Bruno Henrique, é outro patamar. Pra que fazer isso? Mas sim. Agora, Mauro César Pereira, falando de Maracanã, que hoje é a casa do Flamengo, você trouxe, né, uma entrevista exclusiva aí com o Rodolfo Landim. Mais uma vez você consegue falar com o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, sobre essa situação do estádio, né, Mauro? O Flamengo vai realmente ter um estádio? Que eu já vi, vai ser no gasômetro? Não vai? Vai ter realmente, que eu vi que o Rodolfo Landim quer que tenha um espaço popular pro torcedor que não pode pagar uma fortuna em ingresso. Quais são as novidades que você traz nessa entrevista exclusiva que você fez com o Rodolfo Landim? Primeiro, assim, tem uma coisa que está acontecendo, eu vou aproveitar até a oportunidade de falar sobre isso, né? Agora eu estou sofrendo ataques de alguns torcedores do Flamengo, covardes, frouxos, né? Que não entendem nada de jornalismo e acham que entrevista é debate. Entrevista não é debate. Entrevista é outra coisa. Entrevista é assim, eu pergunto, sou repórter, você é entrevistado, você responde. Quando o entrevistado está disposto a falar, o bom repórter interrompe o mínimo possível, dá corda e deixa falar. O resultado dessas declarações você publica, ou se for gravado em vídeo, em áudio, você exibe e aí as pessoas vão tirar as conclusões. E o Landim estava a fim de falar. Eu procurei primeiro com um argumento bom, que foi uma apuração do Fabrício Kika, que é o cara que mais entende de estádios no Brasil, entre os brasileiros, digamos assim, até porque ele não mora no Brasil, mas é brasileiro. E ele conseguiu a informação de que, ao contrário do que se falava, o terreno do gasômetro que o Flamengo pretende não pertence a um fundo de pensão, mas é um fundo de investimento. Isso muda um pouco a questão da tentativa de aquisição, de compra do terreno. E de posse dessa informação que o Kika apurou, eu procurei o presidente do Flamengo e falei, olha, tem essa informação aqui, gostaria de saber mais detalhes, se isso muda para o Flamengo alguma coisa. Ele falou, olha, eu não tenho como falar isso aqui no WhatsApp, né? Por WhatsApp, preciso falar por telefone, que é uma coisa muito difícil de explicar escrevendo. Marcamos um horário e ele me deu uma entrevista, foi no feriado agora, quarta-feira, 1h15, 16 minutos. E na entrevista ele fala que o Flamengo pretende conseguir o terreno, o Flamengo tem uma estratégia que a gente explica na entrevista, né, para tentar conseguir o terreno por um preço menor possível. Não é um terreno público, é bom deixar isso claro. A Caixa é a gestora do fundo, mas o terreno não é público, ele tem os seus proprietários. A ideia aí tem a questão polêmica, que não cabe a mim ali debater com ele, os imbecis não entendem isso. Cabe a mim tirar a informação. E ele fala que quer vender o Flamengo numa SAF parcial, né, 20%, 25%, como aconteceu com o Bayern de Munique, para viabilizar a compra. Muita gente acha que não é preciso, que o Flamengo pode levantar esse dinheiro de outras formas, né? E fala também que é contra o sócio torcedor votando, até outros assuntos acabaram entrando. Então a entrevista é muito rica de informações e que normalmente ele não fala. Porque ele fala com você? Talvez porque eu seja um cara com credibilidade desse negócio que outros não são, né? Então, mesmo criticando bastante o Landim, já critiquei inúmeras vezes, né? Ele vai e fala, porque é assim que tem que ser, gente. Ou vocês querem o quê? O jornalista que critica o personagem, ele não fala, né? Só com os que agradam ele? Não. E nisso ele vai bem. Porque ele sabe que eu critico muitas vezes, que eu não concordo com certas posições. Por exemplo, eu sou contra a ideia da SAF. Inicialmente, eu não vejo sentido do Flamengo vender 30% para ninguém. 20%, o que for, percentual, o que for. A não ser que alguém me convença do contrário. Inicialmente eu acho contra, mas eu não tenho que debater isso com ele, eu tenho que perguntar para que ele fale, e as pessoas vão tirar a conclusão. Assim se faz uma entrevista. Até os caras que não conhecem nada da profissão, todo mundo acha que tem jornalismo nesse Brasil, né? Todo mundo acha que entende da profissão.
Todo mundo sabe. Com a rede social você recebe muito ataque, muito elogio. Não, assim, mas o cara acha que entende da profissão. Ele acha que sabe conduzir uma entrevista. O cara nunca entrevistou nem o síndico do prédio dele. Ele acha que sabe conduzir uma entrevista. Aqui tinha que perguntar. Não, muitas vezes você não tem que perguntar. Você tem que deixar falar. Porque aí você não vira um debate. Agora, há momentos... Até porque você vai passar o que ele quer. Sim, exato. Não é o que você quer. Exato. Você vai passar o que ele tem na cabeça. Existem entrevistas que você tem que ser mais incisivo. Depende do contexto, depende de como a coisa está. E a intenção é que ele falasse do estádio. Ele fala bastante, ele abriu o jogo. Isso é ótimo. Concordando ou não, as pessoas podem concordar com ele, discordar dele internamente, pessoas do conselho do clube, torcedores, todo mundo pode tirar suas conclusões. Para isso existe entrevista, gente, com qualquer personagem que seja entrevistado. Pode ser o quê? Pode ser o presidente da República, pode ser o do clube, pode ser um vereador, pode ser um jogador de futebol. A ideia é essa, é que você tenha informações para que as pessoas possam tirar suas conclusões. Então, assim, a grande novidade que eu acho que ele revela é: o Flamengo quer aquele terreno, o Flamengo não quer o Maracanã. É o do gasômetro. O Flamengo quer o Maracanã porque tem que ter um lugar para jogar. Então o Flamengo quer ficar com o Maracanã. Mas a longo prazo a ideia é... Até o Flamengo conseguir o terreno construir, tudo 5, 6 anos. Então teria que ter o Maracanã para poder continuar jogando no Maracanã. Mas o Flamengo não tem, pelo menos na gestão do atual presidente, a intenção de ficar para sempre com o Maracanã e esquecer o estádio. Eles querem fazer o estádio, o terreno é o do gasômetro, ele explica por quê, questão da localização, vários meios de transporte interligados ali com o Terminal Gentileza, que é uma obra da prefeitura que está em andamento. Aí ele fala também que a ideia, não tem projeto, não tem nada ainda, não tem nenhum terreno. Depois do terreno você faz o projeto, né? Ele fala da intenção de fato de ter um local mais popular e valorizar o cara pela assiduidade, o cara que vai sempre. E ainda fala assim, o dinheiro grande, né? O dinheiro grande, no caso, vai vir do cara que vai comprar camarote, as empresas que vão ter espaços mais nobres ali, digamos assim, mais requintados para os seus convidados e tal, que vão pagar caro por isso, como acontece nos grandes estádios do mundo, né? Aí ele cita amplamente a questão do Bayern de Munique, ele esteve lá na Alemanha, ele se inspira muito no modelo que o Bayern utilizou para... Não vai ser igual ao do Palmeiras, por exemplo, entrar uma empresa sozinha... E ele rejeita veementemente ter um parceiro no estádio. Ele admite vender um percentual do futebol do Flamengo como SAF, um percentual minoritário. O Flamengo continuaria tendo... O Vasco agora, o Pedrinho foi eleito presidente. O Vasco tem 30% da SAF do futebol. Então o Vasco, ele não manda. Quem manda é a 777, que está lá os 70%. A ideia dele, que ele apresenta, é fazer uma SAF do futebol, mas vender um percentual menor. Digamos 20%, 25%, como o Bahia. E aí você teria ainda o controle do futebol. E esse investidor, ele passa a ser o dono de parte do futebol do Flamengo, com os dividendos que aquilo possa gerar, né? E ele aí viabilizaria o estádio, ou boa parte, com o dinheiro que entraria. Mas ele pode mudar de ideia, aí vai ter isso tem que ter um debate, né, gente? Internamente e tudo mais, talvez ele seja voto vencido. Ah, não, vamos pegar um financiamento. Ele fala, o Flamengo pode pegar dinheiro hoje no banco a juros muito baixos, até ele fala assim, o banco empresta dinheiro para quem não precisa, né? E é verdade. O banco dá juros baixos para quem tem dinheiro para pagar. Quem sabe que vai pagar. O cara que está duro, o banco bota o juros mais alto, porque sabe que a dificuldade, o risco é maior. Isso no mundo inteiro é assim. Então ele fala, o Flamengo pode pegar um financiamento, ele tem condições de fazer, de fato. Aí tem coisas que ele fala que são realmente interessantes, são importantes. Quando eles chegaram no clube, ele estava lá, no primeiro mandato do Bandeira, de Melo, em 2013, o Flamengo devia 750 milhões, tinha uma receita de 212 e essa receita anual não cobria os custos do clube, do futebol do clube. Então o Flamengo era deficitário e tinha uma dívida colossal. Hoje o Flamengo fatura 1,3 bi aproximadamente, tem uma dívida controlada de 200 e poucos milhões. Ah, por que não quita? Porque ela está toda controlada, boa parte está no refis. São dívidas com o Estado, que você vai pagando a perder de vista numa negociação que foi feita, que vários clubes participaram e o Bandeira de Melo foi muito importante, inclusive, no refis. Sempre faço questão de lembrar isso por justiça. Então, o Flamengo tem dívida controlada, uma receita alta, deve bater recorde esse ano mesmo, que não ganha título nenhum. Né? Então o Flamengo tem condições hoje de fazer um endividamento controlado para construir um estádio e buscar parceiros. Mas ele não quer ter um sócio e quer que seja um estádio de futebol. Aí ele fala que vai ser grama natural, não tem grama sintética, show que faça em outro lugar e lá não vai ter show. Agora, aquela coisa. Para isso também vem uma série de coisas que tem que ser discutidas, né? Lá na frente. Como é que você vai viabilizar economicamente esse estádio se ele não recebe outros espetáculos? Ele vai ter o quê? Um centro de convenções? Vai ter demanda para isso? Loja, museu? Vai ter movimentação de grana em função disso? Que o estádio dá muita despesa. Aí é uma questão que ele vai ter que apresentar esse modelo de negócio lá internamente, para os conselheiros e tudo mais. Assim, mas é tudo muito embrionário. O importante é que existe
um plano concreto. E ele quer até conversar com o presidente da Caixa na semana que vem. Está tentando marcar uma conversa, uma reunião para conversar com o presidente da Caixa, que assumiu há pouco tempo, o novo presidente da Caixa, já mudou algumas vezes nos últimos meses. Porque a Caixa é a gestora do fundo de investimentos que é dono do terreno. E aí, o que ele defende? A ideia que ele defende é comprar o terreno a um preço menor e os donos dos terrenos vizinhos vão lucrar, na visão dele, porque ele acha que o estádio vai trazer atividade econômica para um local onde não acontece nada. O lugar está parado, porque só dá prejuízo. E o fundo, esse fundo aplicou ali cerca de 5 bilhões ali naquelas obras ali da prefeitura, e ele está deficitário, está dando prejuízo. Então é um cenário muito favorável para o Flamengo comprar o terreno. Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Aqui nós trazemos, notícias atualizadas do Flamengo, notícias de hoje do Flamengo e as principais notícias do Mengão, beleza? Então, notícias de hoje você encontra aqui no canal Mengão News Oficial. Vamos aqui para informação muito importante, beleza, rapaziada? Mas antes eu convido a vocês a estar se inscrevendo aqui no nosso canal, deixar o like no vídeo, que é muito importante, ativar o sininho de notificações para você receber os vídeos aí diariamente que a gente vem postando aqui no nosso canal Mengão News Oficial, beleza? Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se caiu de paraquedas aqui no nosso canal, beleza? Então, vamos passar aqui as principais informações, beleza, rapaziada? Trazendo aqui a notícia, chega para brigar com Everton Ribeiro e também com o atacante Luiz Araújo. O Flamengo já sabe quanto teria que pagar para contratar Maurício. O Internacional pode perder o jovem jogador em 2024. O futebol europeu, México e o dos Estados Unidos estão de olho no atleta. Só que o Flamengo entrou aí nessa disputa, para contratar o Maurício. O Internacional pode perder o Maurício. O Internacional corre risco de perder, o atacante Maurício em 2024. O jovem jogador de 22 anos, uma média aí que o Flamengo vem contratando jogadores jovens, Então, Maurício aí, 22 anos, recebeu sondagem do futebol europeu, também do México, Como já dito, a polêmica da última rodada do Brasileirão, essa não é a primeira vez que o Maurício recebe sondagens para deixar o Internacional neste ano mesmo. O Flamengo chegou a demonstrar interesse em contar com o jovem, Maurício. A pergunta que eu já quero deixar aqui para vocês, torcedores rubro-negro. O Flamengo tem que correr atrás de um jogador que nem o Maurício? Comente aqui, deixe a sua opinião, que é muito importante. O valor de mercado hoje do Maurício é na casa dos 6 milhões de euros, Então o Flamengo teria que pagar esse valor. E o Flamengo já sabe do valor de Maurício. Embora não esteja mais interessado nesse momento, o Flamengo já não sabe do preço que precisa. O Flamengo já sabe, do preço que precisaria desembolsar para tirar Maurício do Internacional. Cerca de 8 milhões de euros. O que vale na cotação atual, mais ou menos aí, pessoal, 42 milhões de reais, Então, o Flamengo teria que pagar aí 42 milhões de reais para ter o Maurício na próxima temporada. Maurício atua pelas beiradas de campo, posição que o Flamengo tem atualmente ocupado por Luiz Araújo, o titular, e também Everton Ribeiro aí, o reserva, Então, posição também do Bruno Henrique, beirada de campos, do Everton Cebolinha, e até mesmo do Gabigol, que gosta de jogar aberto, Então, ele chegaria aí para disputar com esses jogadores. Agora a pergunta, pessoal, vocês gostariam de ver o Maurício vestindo a camisa do Flamengo na próxima temporada? Já comente aqui, deixe a sua opinião. Essa aqui foi as nossas informações de hoje, do Flamengo, as notícias do Flamengo de hoje e também as notícias atualizadas do Flamengo, beleza? Então já se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo e fui!